Meu nome é José Vieira de Souza, filho de João Vieira de Souza, a Maria Alice da Conceição. Nasci na Serra da Brecha, município de Palmeira dos Índios, que hoje é Estrela de Alagoas. Nasci no dia 8 de maio de 1935. Na Brecha eu só fiz nascer e fui embora para Branca de Atalaia, porque nós tínhamos um terrenozinho lá e ele resolveu vender para ir embora para São Paulo, o meu pai, lá na Serra da Brecha. E aí nós descemos para Branca de Atalaia. Da Branca de Atalaia, ele foi para São Paulo, passou um tempo lá, eu não sei bem quanto foi a quantidade de anos, mas aí depois, quando ele voltou, a gente veio embora para Palmeira dos Índios outra vez. Aliás, só eu vim embora para Palmeira dos Índios. Ele ficou na Branca porque ele tinha comprado lá um sítiozinho. Nove irmãos. Sebastião primeiro, segundo Antônio, terceiro Jorge, quarto Antônio, irmã Carmelita, Neuza, Maria, Nazaré. O irmão que eu era mais próximo, Sebastião. Ele me agradava, me ensinou a dirigir. E aí, cada vez que você faz uma coisa para uma pessoa, é mais um dado que você deve a ele. Lá é a pista principal que passa para Maceió. E a gente vivia lá, a minha infância, na base do corte de cana. Depois do corte de cana, eu fui trabalhar na usina brasileira, que eu não sei se você já ouviu falar. Eu tinha 10 anos. Fui para a escola, mas meu pai dizia que eu não quero ninguém estudando, não. Que quero gente para trabalhar. O interesse dele era para trabalhar, cortar cana. Eu fui aprendendo as coisas através da minha inteligência, né? Ele cortava a cana, o meu pai, no partido, e eu amarrava. Os meus dois irmãos cortavam, um cortava e o outro amarrava também. No final da tarde, você tinha que dar a produção. Se você tinha cortado e amarrado 300 fechos, 200, 100, dependendo da sua agilidade. Fecham assim. Você bota um bocado de cana aqui, ou um pau, seja lá o que for, e ajunta conforme você trouxe esse trem. E assim a gente vivia. Quando eu completei 16 anos, aí eu fui trabalhar na usina brasileira. Lá eu aprendi a ser turbineiro. Turbineiro é a pessoa que mexe o açúcar dentro do dono, de acordo com um veio, puxando assim, até quando ele chega no ponto de ir para o secador. Ele vira mel, melaço, como chama, né? Ele vira mel, aí ele vai para o secador, depois que ele está cozinhado, ele vai para o secador, depois, numa bica, ele corre para a turbina. Na turbina, você que é o operador da turbina, aí você vai lavar o açúcar, que aí ele sai aquele melaço que o gado come. Aí tem duas opções. Tem o demerara, que é o grosso, que é importado, e tem o cristal, que é esse que a gente usa. E daí então tem um relógio que marca a quantidade quando ele está seco, para poder soltar dentro do vaso que vai ensacar. Dali do saco ele vai para o armazém ou vai para o tanque que carrega o açúcar para despejar no navio. Depois eu fui ser ajudante de caminhão. Comecei a dirigir com 18. Um Tormicloff. 3 rodas. Não tem umas bicicletas que chama Velocip? Com 3 rodas, que nem uma cadeira de roda. Tinha a roda aqui. A direção era do lado esquerdo. Do lado esquerdo, não, do lado direito. Você passava a marcha com essa mão. E eu fiquei trabalhando. Eu dividia a metade do meu ordenado que eu ganhava na usina
com o motorista para ele me ensinar. O motorista se chamava Juca. E ele me ensinava. Primeiro eu andei muito na carroceria, ele sem me dar o direito de eu ir para a mulher. Ele disse, você vai observando pelo vrido, quando você tiver prático, eu boto você dentro da mulher para você ir aprendendo a puxar o carro para frente. Quando nós estivermos no partido, carregando, eu digo, puxa para frente, louro. Aí eu puxava. Depois você vai passar marcha com a mão esquerda, para ver se você aprende. Quando você tiver prático, passando marcha aqui com a mão esquerda, aí eu vou começar a lhe dar o carro para você andar. Se você não for muito burro, você aprende cedo. E se você continuar muito, vai demorar muito. Eu tinha vontade de ser motorista, como já hoje eu sou motorista e me orgulho em ser motorista. Aí eu aprendi rápido, isso aí não foi como ler não. Fui para Palmeira, tirei a carteira com 20 anos. Porque era minha terra natal, né? E lá eu tinha mais chance de aprender a dirigir. Que eu fui trabalhar, eu já era prático na direção e eu fui pegar num carro. Não sei se você conhece, o nome do caminhão era um Ford 46. Desse mesmo Ford, eu fui proprietário. Era minha prima, Maria José. Ela estudava numa escola de arte culinária. E eu trabalhava na empresa. Quando ela vinha à tarde da escola, passava por lá, levava um lanche para mim, comia. E aí eu perguntava, e o seu pai? Ah, o papai é muito rígido. Ele disse, se pegar eu, mas você dá uma pisa em você e outra nela. Tá certo. Eu digo, tá bom. Até que quando eu fui pedir ela em casamento, eu disse, seu Antônio, ele era casado com a prima minha, esse dito cujo, que era meu sogro. Aí ele disse, não aceito. E se eu pegar você numa esquina conversando com ela, já sabe que vai apanhar todos os dois. Eu disse, olha, eu nasci e me criei, sou um caboclo da roça. Nunca apanhei de ninguém, nunca dei, nunca roubei, nunca matei. Agora, se bater em mim, morre, eu não conheço tamanho nem estrela. Se bater em mim, entra na faca. Para todo lugar que eu vou, eu levo uma faca. Nunca comprei um revólver para não, mas se bater em mim, entra na faca. Aí roubei a menina. O dia do roubo eu tratei com a professora, que gostava muito de mim. Dona Gisele, a senhora pode facilitar a Maria para fugir comigo? Ela disse, lhe ajudo, meu filho. Eu disse, aí eu preparei os banhos aqui, na Arapiraca. Eu tinha um compadre que é padrinho do Sinésio. Aí ele tinha um jipe na praça, que antigamente não tinha carro. Era jipe aqui na praça. Aí eu falei com o Januário na época, era novo também como eu, só que ele era mais velho. Aí eu disse, Januário, você vai na Palmeira buscar uma namorada que eu tenho lá, que vou me casar, que eu já botei os banhos, os padres. Fiz um curso para casar. Aí aceitei com o padre Epitácio, botei os banhos. Ele disse, eu caso, meu filho, você não quer se casar? Caso. Só que quando eu não trouxe a moça no mesmo dia, porque eu não tinha transporte, e é um defeito muito grande é ser pobre. Você não tem nem conhecimento e nem visão. Porque quando você tem dinheiro, você tem conhecimento, tem amigo. Tudo é fácil para você. Agora você sem dinheiro, uma pessoa sem dinheiro é um defunto ambulante. Qual é o prestígio que tem uma pessoa que não tem dinheiro? Nenhum. Aí, no dia que era para chegar no casamento, aí ele não pôde ir buscar a moça. Aí eu fui lá na igreja e disse, senhor Epitácio, ele era cônego, senhor Epitácio,
não deu para vir aqui, porque eu não tive transporte. Ele disse, não, tá de pé. Quando você trouxer a moça, a gente lhe casa. Não fui num dia, passou mais 2 dias, eu fui buscar ela. Eu cheguei de 5 horas da manhã, o meu compadre Januário deixou o jipe na frente do hospital, eu subi de a pés, cheguei lá, batei no quarto dela. Ela dormia no quarto da frente, ela, o hoteleira no quarto da frente, eu bati na porta, eu disse, Maria, ela também já estava de antena armada, aí disse, eu já estou pronta. Eu digo, então, cadê o vestido do casamento? Era um vestido rosa, uma grinalda rosa também, aquela coisa linda, né? Então aí, eu botei a dona Isabel, a dona Zezé dentro do carro. A dona Zezé era a professora dela, que veio andando com a professora. Calmamente entrou no jipe e nós arrochamos para aqui. Eu cheguei da Parmeira, fui logo direto para a igreja, que o padre Epitácio tinha, como ele era o cônego da cidade, ele passou por finado Antônio Lima, foi quem me casou, com autorização do padre Epitácio. O padrinho foi o próprio Januário. E a madrinha de casamento foi a dona Zezé, que era a professora dela. Não teve mais outras pessoas que representassem, porque casamento avexado não tem muita conversa. Chegou lá, o padre fez a obrigação dele, mandou rezar uns padres nossos e tal. Rezemos, né? E aí ele disse, já estão casados marido e mulher, agora o senhor vai enfrentar uma empeleitada grande, porque o senhor vai enfrentar o seu pai, o seu sogro e a sua sogra, que a sua sogra ainda é muito pior do que o seu sogro. Aqui tem 2 opções, ou morte ou vida. Aí nós partimos para Parmeira de novo. Fui levar ela para a mãe abençoar, que ela tinha se casado. Tinha que apresentar, quando o cara roubava uma moça, que hoje chama fugir, fulano fugiu, que é uma coisa mais difícil. Aí, meu amigo, cheguei lá, a velha pegou uma espingarda de 2 canos que ela tinha e correu, eu fui forçado a correr mais à noite para ela não atirar em nós. Aí eu entrei dentro do jipe, mas a noiva, e ela não abençoou. Depois, com uns 2 meses, aí foi o encontro do velho. Mas para que você fez isso? Eu digo, porque o senhor me forçou. Eu pedi, o senhor não deu, e eu precisava da minha mulher e vim buscar. E estou com ela e só deixo ela por morte. E você não tinha medo de morrer? Eu digo, o mesmo medo que eu tinha, o senhor podia ter também, porque eu não sou muito de levar desaforo para casa. Bom, mas vamos acabar com essa conversa e a encrenca. E aí fiquei indo para casa do velho, senti muito quando ele morreu, numa trombada. O nome do sogro é Antônio Noé da Silva, a sogra Osana Maria da Conceição. No Arco do Cruzeiro, não tem umas oficinas no Arco do Cruzeiro? Para cada daquelas oficinas, eu tinha uma casa ali. Na casa só tinha os móveis de pobre que eu tinha comprado, meia dúzia de cadeira, uma mesa de pau, daquela de 4 pernas, colchão era de capim, mas eu tinha uma cama patente de solteiro. Era uma cama que era toda de arame, e com a gente botava um colchão em cima, um colchão solteiro, virava uma cama de hóspede. E eu tinha comprado uma cama de madeira, aí eu tinha comprado um colchãozinho de casal, e já tinha preparado o terreno, né? Fogão não, fogão era na base do fogo. O cozinheiro da casa era eu, era a mulher. E de coisa de bem nós só tinha uma máquina que ela trouxe. Quando eu cheguei aqui a primeira vez eu cheguei em 60, para conhecer a cidade, né? Quem me apresentou foi um motorista que era daqui, chamado Juvino. Aí o Juvino me apresentou, disse, esse menino da Palmeira dos Índios trabalha na empresa sertaneja e
ele está atrás de vir conhecer Arapiraca e trabalhar por aqui. Ele disse, mas ele lá na Palmeira e eu aqui, aí eu vim para aqui, né? Vim para aqui, cheguei aqui, não conhecia ninguém, chofer novo não tem prestígio, né? Aí eu vim, aí arranjamos isso numa oficina de um rapaz chamado José Ernesto. Então, um belo dia chegou um rapaz chamado Alonso Gomes, um caminhão. Ele não sabia dirigir direito. Aí eu disse, o senhor não está precisando de um motorista, não? Ele disse, estou precisando porque eu não sei dirigir direito e nem tenho carteira. Aí eu, que estava precisando disso, aí disse, se o senhor quiser e me aceitar, eu vou trabalhar com o senhor. Eu sou motorista. Agora preciso de uma oportunidade. Você quer fazer um teste comigo? Aí eu pedi, seu Zé Ernesto, eu queria ver se o senhor me cedia para eu ir uma viagem na mata com o carro do seu Alonso para ver se ele me aprova como motorista. Ele disse, meu filho, você tem precisão e precisa. Aí eu fui, mas ele chegou lá. Ele carregou o carro, foi ele que foi dirigindo, carregou o carro, um F600 58. Depois que o carro estava carregado de madeira, ele disse, nós estávamos, eu não sei como é o nome da fazenda, mas era para lá da Pindorama. Um lugar chamado Bom Sucesso. Aí, me deu o carro lá dentro da mata, eu disse, saí, puxei para a segunda, ele observando aqui sentado como eu estou, saí na estrada principal, na estrada de Penedo, que na época não era rotragem, era um caminho cheio de poços de lama. Botava marcha, botava primeira, botava segunda, botava terceira. Quando chegava na quinta, botava em algum canto. E assim vim. Ele disse, eu vou fazer um teste com você uns 15 dias. Aí eu trabalhei mais ele 2 anos. Arapiraca tinha um pé de pau chamado Arapiraca, em frente à igreja matriz. Essa que vem na Rua do Comércio, que está lá meio desprezada. Ali não tinha casa nenhuma, tinha só a Rua da Feira. Tinha a Rua da Feira e lá na parte de baixo, hoje chama-se Parque César Cunha, era uma lagoa cheia de junco. Não sei se você conhece o que é junco, mas era um material que fazia colchão. A árvore da Arapiraca ficava ali na praça onde tem uma estátua do Mané André. Com o tempo, ela morreu, e aí, no mesmo lugar que a árvore foi plantada, plantaram aquela estátua do Mané André. Daí então, o cemitério, na época, era ali por trás da matriz, depois passou por uma feira de carvão, o cemitério saiu. Depois que o cemitério saiu, botaram a feira de carvão. A feira de carvão era detrás, no lugar que é a igreja hoje, daquela com catedral, que era onde era o cemitério. A feira de carvão desceu para lá para baixo, para a beira da lagoa. E a gente está aí acompanhando, né? Oito meninos. Donizete foi o primeiro, depois o Antônio, depois a Dilma, depois a Creonice, depois a Alice, depois a Osona foi a última. Sim, e o Sinésio. 4 meninas e 3 meninos. E um caboclo que eu criei, que me resisti também como filho. Era Josuel. Ele morreu agora há pouco tempo. Aqui era curral de fumo. Isso aqui tudinho era curral de fumo. De casa que tinha aqui, quando eu cheguei, era o Colégio São Francisco e 3 casinhas. O colégio era pequenininho. Aí as feiras foram crescendo, mas depois, com o tempo, o povo rico da Arapiraca não gosta de pagar ninguém. Aí não pagaram e o colégio fez um débito muito grande e não podia se manter. Aí os diretores lá da Bahia puxaram o colégio para lá e alugaram aí esses prédios aqui. Esses prédios aí não sei se é comprado ou é alugado o povo do colégio lá da Bahia.
Tinha lagoa, tinha as olerias, o povo fazia tijolo lá. A delegacia era embaixo. E para dar parte era cá em cima, na praça. E para prender gente era lá embaixo. Não tem aquele beco que a gente vem descendo de lá da praça da prefeitura? Descendo, que é um sinal, passa ao lado do Itaú, aquela rua direto embaixo. Aí era a cadeia. A delegacia era ali na esquina. Eu não sei se você conheceu, mas deve ter conhecido de nome. Um prédiozinho que era do Zé de Sá. Lá eu cabia da parte. E quando dizia, prende fulano, levava lá para baixo. Começava daqui da oleria e ia lá pro final da rua 15. Ali por frente do 15 era a feira, tudo era feira. E aqui embaixo aqui era a feira do móvel, aqui embaixo. Móvel do próprio móvel que eu comprei para me casar. Cadeira, tamboreta, essas coisas. A da troca, na época que eu cheguei, não tinha feira da troca. Os cabas negociavam assim à toa. Você arrumava assim aquela ruma de gente, vamos trocar. E também não tinha feira. Naquela época só falava em trocar cavalo. Depois veio o tempo da bicicleta, que o cabo que tinha uma bicicleta já era rico. E assim foi andando e hoje todo mundo é rico, cada um tem uma Hilux. Feira do Fumo era no Baixão. E hoje essa nunca mudou, ainda continua. Vinha caminhão do Rio Grande do Sul, da Bahia, de tudo quanto é. Afinal de contas, as cargas mais ia o fumo todinho era mais deportado para a Bahia. Então, o fumo que era enrolado, eles vendiam por aqui, os fumeiros, que depois, o primeiro fabricante de fumo em corte se chamava Nascimento Leão. Nascimento Leão, Lafrido Leão, esses eram os povos que compravam fumo para vender. Aí, com o tempo, aí o pessoal do Ceará, do Rio Grande do Norte, esses lugares grandes por aí, Crato, Juazeiro, aí vinha comprar e aí a gente levava nos caminhões para lá. E tinha o fumo em fardo, que era para ir para a Bahia, para de lá ir para a América do Norte, não sei para onde. E assim, a vida minha foi essa aqui. Era do Valdomiro Barbosa. Tinha hora de ligar, 10 horas não tinha mais nada aqui, era tudo no escuro. A água a gente bebia do poço. O poço era no fundo da casa. Por sinal, da minha cacimba, que era água doce, eu nunca botei água. Quando chegou a água do Rio São Francisco, foi que eu usei eu puxei a casa mais para trás, quando os meninos estavam ficando grandes, eu puxei a casa mais para trás e da cacimba eu fiz uma fossa sanitária. Vendia sim, no jumento. Apanhava na canafista e vendia na rua. Até o Severino da Bananeira transportava água na época. Esse povo mais rico aqui, eu conheci quase tudo pobre. Zé Alexandre, Aurelino Ferreira Barbosa, Nascimento Leão, João Lúcio, esses eram os nomes mais. Na época, o povo rico daqui se chamava Adalberto Rocha, que foi o fundador do Grupo Coringa, que era Café Coringa, e o Chico, eu sei que era um cabo parente do Cardanô, que veio de Serra Talhada, chamava Francisco Pereira. Chico Pereira, chamava Chico Pereira. E tinha um irmão dele, que era Luiz Pereira. Eram os grandes que tinham dinheiro. Conheci, até porque eu trabalhei para ele uma ocasião que ele foi deputado um bocado de vez. Naquela época, aqui o homem de respeito era o Claudenor. Se você chegasse correndo, tivesse matado um e botasse a mão
Na parede da casa dele, o soldado freava com o fuzil nas costas. O cabo andava com o fuzil nas costas, aqui, na época. Não tinha esse negócio de andar luxando de carro importado com ar-condicionado, com resistência. Hoje, soldado, o cabo entrava assim com a cara, que nem jumento. Hoje você tem que fazer um monte de curso para poder ser um soldado. Até um certo tempo, enquanto ele era vivo, ele tinha respeito aqui. O pessoal respeitava ele. Eu trabalhei para ele assim, carregando frete. Na praça. Não chamava televisão. Era cineminha, vamos olhar o cineminha na praça. Aí o cabo ia, que tinha um cinema, tinha 2 cinemas aqui. Tinha no e outro aqui na praça. Andei muito. Eu ia direto sempre para Palmeiras no trem. Por sinal, quando, com 5 meses de eu casado, eu fui operado de uma hérnia, não, de uma apendicite. E vim no trem de Maceió até aqui, deitado num banco. Aquele cabo aqui batia o cartão, disse, você está operado, vá aqui deitado no colo da sua mulher. Aí eu vim de Maceió, me deitava no colo, se levantava, e a mulher veio me trazendo até aqui. Conheci, negociei com ele, com roupa, que a minha mulher tinha um ateliê, e ele mandava fazer roupa para o hospital. Nós tínhamos um ateliê. Ainda hoje aqui tem um bocado de máquina ainda dela. Tem 9 máquinas industrial. Depois fazia farda para aquele caboclo que morreu, que era filho do Dr. Deja, o Dejinha. Depois a gente conheceu o Fernando, filho dela, que hoje só tem esse de sobra e 2 mulheres. A primeira mulher, eu vivi 55 anos e 5 meses. Ela adoeceu do coração, teve um infarto, se operou, botou um marca-passo, depois operou de novo para botar uma válvula, que o coração não estava aguentando. E quando foi para falecer, ela foi fazer uma de radioscopia, botar uma mangueira dentro do estômago. Faleceu em 2015, no dia 28 de maio. Sem ela é muito ruim. Quando você perde a sua esposa, você perde a metade da sua vida, ou uma terceira parte, não é só a metade não, ainda passa uma coisinha. Quando você é bem casado, como eu fui um caboclo pobre, mas bem casado, o que era meu estava na mão da minha mulher, o que era da minha mulher estava na outra mão. Vivemos 55 anos e 5 meses. Isso me faz tanta falta, meu amigo. E quando eu falo, chega a dar vontade de chorar. E assim nós vivemos assim e estamos indo, empurrando com a barriga. Josefa Mendes da Silva. Eu já gostava dela. Isso aconteceu, ela viajou comigo para São Paulo. Eu já tinha um caminhão na época. Viajou, a mãe dela, ela tinha 25 anos, eu tinha 30. Aí a mãe dela disse, ô Louro, dá pra você levar a Zita para São Paulo? Na época eu carregava coco para Brasília. Eu disse, eu não vou direto para São Paulo não, eu vou para Brasília. De Brasília eu vou para, como é que diz? Usimina, para carregar, e de lá eu vou para São Paulo com ferro. Aí a velha disse, não tem problema não, eu que levo. Aí nós foi, ela como passageira e eu como operador do caminhão, né? Chegou em Brasília, descarreguei o caminhão, descemos para Usimina, lá nós carregamos de bobina para São Paulo. Chegou em São Paulo, a gente descarregou as bobinas na fábrica, lá na General Motors. E aí da General Motors eu fui para o Brás, para carregar para Maceió, ou para Recife, ou para qualquer um outro lugar, porque eu sempre andei pelo mundo. Aí, quando eu cheguei lá no Brás, eu disse, olha, eu agora vou para o Hotel Gonzaga, que era uma hospedaria que tinha lá em São Paulo, que a gente se hospedava no Nortista.
Aí ela disse, eu vou também. Eu digo, qual é o parente que você vem para casa dele? Ela disse, não vim atrás de parente não, vim atrás de você. Eu digo, por que você não disse isso logo na estrada, porque a gente vinha dormindo junto, rapaz? Eu novo, bonito, formoso. Aí, e dessa data para cá, de 81 para cá, eu vivo com ela. Aí a minha mulher soube depois, teve muito desgosto, mas depois eu muito caridoso, aí disse, não, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Fui dizendo, quando ela falava as coisas, eu dizia, você tem razão. Eu só não dizia outra palavra. Você tem razão. E até hoje ela vive comigo. Agora, depois que a minha mulher morreu, ela ficou ruim. Depois que a minha mulher morreu, que ela disse, agora nós vamos se casar. Eu digo, não, eu já casei 3 vezes com uma mulher só, como é que eu vou casar com outra? Eu fiz boda de prata, boda de ouro e ia fazer diamante para casar de novo. Aí foi quando a morte veio e levou. 4 meninos, com essa Josefa Mendes da Silva. O primeiro é Abraão, o outro Jorge, e outro Rubenig, e um chamado André. Lourival é o caçula. Então no caso é 5, né? O José Antônio. Tinha diabetes e não respeitou, né? Não respeitou, aí deu um infarto. Um belo dia ele resolveu comer muita jaca mole, aí deu um infarto, aí morreu. Eu estive lá na casa dele, falei com ele disse, o que é que tá acontecendo? Eu chamava ele de negão. Hein, negão, o que é que tá acontecendo? Ele disse, não tem nada. Aí, eu vou comer jaca daqui a pouco, que a minha sogra trouxe uma jaca da Branca de Atalaia, eu vou comer uma jaca mole. Começou a comer jaca, comeu demais, aí deu um infarto. Eu conversei com ele assim umas 5 horas da tarde, quando foi 10 horas da noite, a minha filha chegou lá me chamando, disse, olha, o Zé Antônio faleceu, que conversa é essa? Ele faleceu. E bom, se não faleceu, eu vou mandar atrás do caixão para botar ele dentro e guardá-lo lá na Catatumba. E ele está lá guardado, até quando Deus quiser. E eu for também, né? Conheci muito, andei muito mais o marido dela e ela carregando madeira da mata. O marido dela morreu chamava-se Quelé, morreu lá na ladeira da usina Seresta. É de Brecha também. Mas na época eu vim conhecer ela aqui. Naquela época era muito ignorado. Até quando ela começou, porque ela quando começou a ser caminhoneira, o marido dela tinha um Chevrolet. E eu carregava madeira. No começo da entrevista eu falei no nome do cidadão, que eu comecei trabalhando com ele aqui na Arapiraca, Alonso Gomes. Aí, através da gente estar se topando todas as horas lá por dentro do mato, aí eu conheci ela, que ela gostava muito do marido e andava mais ele, e aprendeu a dirigir. E quando ele morreu, ela viajou muito para dentro, carregando madeira. Ali pela usina Seresta, tudo ali era mato. Ali chama-se Brejo do Pacheco. Aquela feira nova não tinha nada, que hoje é Teatônio Vilar, não tinha nada ali não. Só tinha um cidadão chamado Jorge Pacheco, que era o mandão de lá, e quem mandava em tudo. E depois, com o tempo, aonde é a usina, era um terreno do doutor Zé Roberto. Esse nome de Cabeça Branca, quem me deu foi o Alonso de Abreu. Porque eu tinha um papagaio, gostava muito dele, e eu andava com ele aqui no ombro. Eu tinha 2 passarinhos de estimação. Era um chechel, aquele bem amarelinho. Aí, e um louro que eu tinha. Ele andava mais eu no caminhão. Falava, rezava. A gente ia pro Juazeiro e ele aprendia aquelas cantigas que a mulher cantava, ele cantava também. O que caminho tão longe, tão cheio de pé de areia? Ele dizia a mesma coisa, só que era meio grego, sabe? Para Juazeiro, muitas viagens, muitas viagens.
Esse retrato minha mãe foi tirado lá no Juazeiro. E ia rezando daqui para lá e de lá para cá. Parava nos cantos para comer. E depois, porque na época não tinha hotel em todo canto. E a estrada era a estrada era de chão. Nós passava 2 dias e meio para chegar no Juazeiro. Não, a gente dormia assim, numa porta, numa fazenda, em qualquer lugar. O pessoal se deitava no chão que nem porco. E todo mundo dormia. Comida a gente levava. Às vezes parava num canto. Matava galinha, comprava carne de bode, que lá no sertão tinha muito. E assim a gente ia e voltava, e era aquela coisa tão boa, que ainda hoje eu tenho lembrança. Quem me candidatou foi diretamente o próprio. O recado Nezinho veio aqui 3 vezes na minha casa e não me achou. Aí disseram, mas ele vive mais na Nova Esperança, na casa da mulher dele. Ele aqui vem tomar conta das coisas dele e volta de tarde. Ele teve 3 vezes, completou as 4 lá. Aí deram um endereço, eu fui bater lá. Aliás, ele mandou um assessor dele, um irmão, um seu tio, não sei lá. É um rapaz que anda numa moto, pra cima e pra baixo. E aquele dali veio umas 4 ou 5 vezes a minha procura aqui. E aí eu perguntei, por que ele quer? Ele nunca falou comigo. Como é que ele... Não, mas é para fazer uma entrevista com o senhor Taitá. O senhor é uma pessoa velha que viveu muito já aqui na Arapiraca. Até aqui não chove, o mato é verde e o gado é gordo. Disse, o senhor pode fazer uma entrevista comigo? Posso. Aí perguntou um bocado de coisa, eu disse. Eu acho que ele passou para você. Ele disse, o senhor tem condições de esperar o povo que vão para lá? Quinta-feira, a entrevista não é hoje, é quinta-feira. Eu digo, 9 horas eu estou lá de prontidão. E assim foi cumprido a promessa. Achei especial de luxo. Só assim o povo sabe que eu vivo. E acho bom e arranjei mais 2 amigos da melhor qualidade. A minha mulher uma vez foi entrevistada, que aí por aí tem uma rua chamada Rua Maria José. Onde ela morreu, que ela era sócia do Clube das Mães. Na época da Maria Aparecida, o Geórgio foi criado menino andando por aqui, mais os outros. Eu não fumo, não bebo, não jogo, não danço. Meu defeito só era gostar de mulher, quando eu tinha com quê, né? Mas hoje eu não tenho mais com quê. Só reparo. Sempre gostei de mulher bonita, nunca gostei de coisa feia. Pra mim é tudo. Família pra mim é tudo. Inclusive aquele negão que estava aqui bem ainda agora. Eu sempre tive mais intimidade com o que morreu e com ele mais com os outros. Porque o que é cantor, que mora em Portugal, que é o Donizete, que foi o primeiro, eu não tenho muita intimidade com ele, porque ele viveu o tempo todo indo lá para a banda do exterior. Ele veio aqui quando a mãe dele morreu. E nunca mais veio. Eu vejo ele quase toda semana, mas pela internet. Eu agradeço a Deus primeiramente e a minha família, segundo a minha mãe e o meu pai, que me deu esse direito de eu conversar com o povo sem gaguejar. E a vida continua. E a amizade que eu fiz agora com vocês, com o deputado, que eu não tinha nenhuma intimidade com ele que me procurou, e eu estou aqui ao inteiro dispor de vocês.